E a TVCI termina hoje a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá, conforme definido em reunião com os representantes dos partidos. No último dia 29 de agosto, a sabatina terá duração de 20 minutos, sendo 19 minutos para respostas às perguntas elaboradas pelo nosso departamento de jornalismo e 1 minuto para considerações finais. Ainda conforme definido em sorteio, naquela mesma reunião, o último candidato a ser sabatinado é o Maguim, do PDT. Candidato, agradeço a participação, boa tarde. Boa tarde. E começo, então, perguntando sobre a sua relação com o PDT e principalmente com José Baca Filho, ex-prefeito de Paranaguá. No dia que o seu nome foi confirmado, então, como o que seria o postulante ao cargo de prefeito de Paranaguá, o senhor agradeceu primeiramente a Deus e depois a José Baca Filho pela indicação. Certo. Qual é sua relação com o ex-prefeito da cidade? O senhor tem 19 minutos a partir de agora. Boa tarde a todos da TVCI, Diana, Rafael, PR. Seguinte, o Baca é meu amigo, no tempo de colégio já, quando eu fazia colégio militar, né? Eu fazia o colégio Meio de Janeiro em Curitiba, viajávamos juntos, estudávamos juntos, debatíamos juntos, já gostávamos de política. Então eu procurei o José Baca Filho, que foi ex-prefeito, não participei do governo dele, mas falei que queria ingressar na política, né? Então eu fui procurá-lo e automaticamente me filiei ao PDT. É meu amigo, meu pai sempre me ensinou honra e caráter. E os meus amigos estão aí, eu estou sempre com eles, falem bem, falem mal, eu estou com os meus amigos. E o José Baca Filho é de uma experiência tremenda, né, para nós, inclusive criou o BID 1, nós vamos criar o BID 2 em Paranaguá, que é até hoje onde o nosso atual prefeito surfa. Candidato, só vou pedir uma licença até antes que o Rafa faça a próxima pergunta. O senhor disse que é amigo, né, do ex-prefeito José Baca Filho, falou inclusive do BID, né, que é um programa da gestão dele. Então, se o senhor for eleito, qual será o poder de influência do ex-prefeito sobre o senhor? Haverá alguma intervenção dele dentro da prefeitura nesse caso? Olha, eu trago isso na minha vida pessoal, que meu pai tinha uma administração e eu tinha outra. É completamente diferente. Mas o Baca, hoje, seria, para nós, o ministro das Relações Exteriores. É o camarada que faz os projetos, é o que vai buscar o dinheiro em Brasília, onde tem um relacionamento muito bom. E nós precisamos de alguém com experiência, né, na política e em Brasília. Então, o José Baca Filho faria parte nesse sentido. Candidato, o senhor tem sido alvo de algumas críticas quando participa de situações como debates. Certo. De fazer perguntas para um outro candidato, a prefeito também, o Adriano Ramos, que seriam perguntas propositivas a ele. E fica muito claro para quem assiste a esses conteúdos essa situação. É como se o senhor deixasse a bola quicando para o Adriano Ramos em frente ao gol para ele marcar um golaço. Por que tem acontecido isso? Existe já algum tipo de acordo entre vocês dois, até para o futuro, aqui, caso um dos dois seja eleito prefeito, né? De maneira alguma. O Adriano Ramos, na verdade, é meu amigo, como o André Pioli é meu amigo também. Eu não tenho comércio, né, em Paranaguá, então me dou com todos eles. O debate, sabe, ele, Rafael, ele caminha, às vezes, para um lado que você não sabe o que vai acontecer. Sabe, as perguntas, as respostas, todo mundo chega lá, pô, fale isso, fale aquilo, mas o debate ele caminha, né, para algumas situações, como o comedor de picanha, nosso galinóia lá, o galo. Então, quer dizer, eu fiz uma brincadeira com ele, aquilo viralizou, né, mas não que eu tenha alguma coisa com o senhor Adriano Ramos, muito pelo contrário, eu serei o primeiro opositor dele, se caso ele venha a ser eleito, eu vou cobrar dele tudo que ele prometeu. Não é verdade? E se ele for bem, muito que bem, mas se ele for mal, a gente vai criticá-lo, vai puxar a orelha dele. Candidato, o seu plano de governo tem somente uma página. Qual a sua dedicação na elaboração desse documento tão importante para mostrar para a população a sua intenção caso seja eleito? E se for escolhido o próximo prefeito de Paranaguá, vai governar a cidade com a mesma disposição que elaborou o plano de governo? Olha, veja bem, não adianta eu fazer 180 páginas de plano de governo e esquecer da saúde, né? Todos nós aqui em Paranaguá sabemos o que a Paranaguá necessita. Hoje Paranaguá é uma colcha de retalhos. Paranaguá consegue ter portas do centro de imagem que não passa uma maca. Nós conseguimos ter também lá
consultórios sem banheiro. Quer dizer, a mulher hoje, Paranaguá, vai fazer um exame ginecológico, não tem um banheiro. Quer dizer, é um misto sabe, de uma embolação, uma coisa não técnica. Paranaguá tá com problema na saúde, está com problema na segurança. Então a gente resumiu aquilo ali, porque não adianta eu ficar aqui metendo, olha, termo técnico, todo Paranaguá sabe como o Paranaguá está. Eu acho que o Paranaguá está muito mal cuidado. Mas, candidato, ainda falando sobre o seu plano de governo, essa página ela é muito rasa. Você não consegue ter uma dimensão dos seus projetos lá. O senhor fala em debates, em entrevistas, vamos fazer isso, aquilo na saúde, mas não está por escrito. Até para o eleitor, existe eleitor que vai em busca disso por escrito, às vezes não consegue acompanhar uma entrevista, um debate seu. Mesmo assim, o senhor falando, pontuando aqui para a gente, precisa a saúde. A saúde lá tem 4, 5 linhas. Não faltou dedicar mais, explicar ali oficialmente, até para o Divulgacande, o que o senhor pretende fazer pela cidade? Olha, eu acho que eu vou me dedicar quando eu for eleito. Aí eu tenho certeza que eu vou trabalhar como eu trabalho na minha planificadora. Mas é que ali, candidato, desculpa lhe interromper, não, mas esse é um documento que a gente direciona a sua administração, até para que o eleitor possa conhecer essas propostas e escolher ou não o senhor. Ali ele não consegue fazer isso. Certo, então vamos fazer aqui, né? Eu acho que nós precisamos de um hospital municipal bem equipado. Eu acho que a iniciativa privada pode ajudar muito nisso. Nós podemos baixar aí o imposto para 2% e tal, e eles nos ajudarem muito. Temos outras maneiras também. Um atendimento mais humano, não é verdade? Por exemplo, hoje, antigamente você agendava lá um exame, que hoje leva 3, 4 meses, o cara já morreu e o exame está lá. Você fazia isso no posto de saúde. Quiseram melhorar, né? Fizeram lá o seu atendimento e tal, um computador. Tem 2 estagiários e 2 funcionários. Só que o posto de saúde hoje, né, quando a enfermeira lá necessita de um exame, ela tem que ligar para eles. Quer dizer, o que se pensou que ia melhorar, na prática não melhorou. Essa é outra coisa. Muitos me reclamam dos postos de saúde. Ontem mesmo meu funcionário, que mora na Ilha dos Valadares, a filha dele está com uma virose, procurou, o médico tinha saído para almoçar. Ele teve que sair de lá, hoje tem ponte, graças a Deus, veio aqui e foi atendido. Levou 2 horas por aí e foi atendido. Então, postos de saúde com médicos, para desafogar aqui o Dona Baduca. Outra coisa que eu me preocupo muito, que muito se fala nas crianças e tal, mas não se fala nos idosos. E hoje nós temos doenças novas, as pessoas vivem mais. Temos a demência, nós não temos um centro para o idoso, nós temos que pensar no idoso, né? Eu vou ficar... Vocês vão ficar, a população em si vai. Eu não sei se vocês sabem, mas Paranaguá, hoje a estatística já diz. Paranaguá não é, se vocês veem aí os jovens na rua e tal, mas ela não é uma cidade de jovens mais. Ela está envelhecendo a cidade. É verdade? E como é que nós vamos cuidar dessas pessoas lá na frente com essa saúde que aí está? Não estou criticando aqui ninguém, estou dizendo que a minha administração é diferente. A minha administração é o ser humano, é olhar para as pessoas como pessoas carentes, que precisam mais disso. E hoje não consegue mais nem agendar um exame. Quer dizer, temos máquinas quebradas, nós temos um eletro, Rafael, um eletro para a cidade inteira. Candidato, quer dizer, eu vou aproveitar que o senhor está falando de saúde para trazer o tema aqui. Sim. O senhor fala, né, em alguns momentos da sua campanha, em resolver esse problema da saúde pública por meio de parcerias público-privadas. Certo. Eu gostaria de saber que tipo de parcerias são estas, que o senhor aprofundasse nessa questão. Eu acabei de falar, podemos baixar o imposto das empresas, as empresas podem trazer máquinas para nós, tem meio, sabe? Quando o empresário confia no administrador, ele tem certeza que ele não vai se negar a entrar numa parceria com a gente com uma máquina de mamografia, que hoje só temos uma em Paranaguá. Mas, candidato, ao invés de incentivar que essa empresa não pague os impostos, não seria melhor utilizar esses recursos para comprar esses equipamentos para a saúde pública da cidade, ao invés de também, tanto faz. Quando a gente chegar lá, obviamente, eu estarei cercado de técnicos, né, da área, não é verdade? E aí nós vamos tomar essa decisão. O que é melhor, o que for melhor para Paranaguá, vai ser. Candidato, em algumas entrevistas, o senhor cita que aos 29 anos, isso aqui é uma aspas sua, sim, já andava de BMW, porque teria começado a trabalhar muito cedo, mas o senhor também cita nessa mesma entrevista que nunca teve a carteira assinada, que herdou o comércio da família. Não.
Eu não herdei o comércio da família. Eu montei... Só solicitar para terminar a pergunta, daí o senhor pode falar. Desculpe, Pierre. O senhor acha justo, numa cidade tão desigual como Paranaguá, fazer esse tipo de comentário, esse tipo de comparação, candidato? Não, o Maguinho é o Maguinho. O Maguinho sou eu mesmo, entendeu? Eu vou continuar comentando. Eu só esqueci de falar nessa entrevista que o primeiro carro que eu comprei, tá? Que eu não ganhei do meu pai e tal, foi uma Fiat City, né? Seria uma Fiat caminhonete hoje, em que meu pai olhou para o carro, eu fui levar, sabe, aquele que comprou o primeiro carro, com meu dinheiro mesmo. E aí meu pai falou, meu Deus do céu, tá tudo podre esse carro, só a capota que era de fibra que não tava. O cara vendia extintor de incêndio. Aí me parcelou, naquele tempo não tinha financiamento que tem hoje. E aí me parcelou lá em 4 vezes e eu comprei. Aí eu falei assim, papai, infelizmente o dinheiro que eu tinha só dava para esse aqui. Obviamente, o que eu quis dizer ali naquela entrevista é que eu trabalhei muito, acordando às 3h30 da manhã ali na Conselheiro Sinimbu e fui entregar pão de barco nas ilhas, enfim, eu fiz uma série de coisas em Paranaguá, trabalhando honestamente. E aí, então, com 29 anos, eu vim comprar meu primeiro carro importado. Candidato, o senhor tem alguns processos aqui no município, do município contra o senhor, na verdade. Alguns estão ali disponíveis no Projude, no Jus Brasil, contra o senhor por dívida ativa. Certo. Caso o senhor seja eleito, como é que a população pode ficar com relação a isso? Vai poder continuar confiar no candidato Maguinho, então seu prefeito, e até mesmo por conta dessas dívidas que o senhor tem contra o município? E o senhor não acha que fica ruim também para o senhor se candidatar a prefeito de uma cidade quando o senhor tem várias dívidas contra aquele próprio município? É que eu sou um cara destemido, sabe? Eu invisto muito e às vezes a gente não consegue pagar tudo como queria pagar. Mas está parcelado, está pedido o parcelamento, né? Eu acho que agora é só questão de ajuizar isso aí e mandar para frente. Mas não tenho problema nenhum, não. Deixa eu até o usar empresário, ele arrisca, sabe, Rafael? O empresário, ele arrisca muito, entendeu? É isso que eu sempre falo, que Paranaguá precisa de uma pessoa que arrisque um pouco mais. Porque nós estamos sempre na mesmice e Paranaguá continua passando tempo, vai passando tempo, continua a mesma coisa, a entrada da cidade e outras coisas. Tem que ter algo a mais, pois não? Deixa eu usar essa própria fala que o senhor acabou de fazer aqui. Eu, como eleitor agora, né, o senhor está dizendo que o empresário arrisca muito e acabou contraindo dívidas por causa disso. Não. Como confiar, né, o senhor está dizendo que vai arriscar se for eleito prefeito de Paranaguá, então como confiar que o senhor não vai atrair só mais dívidas para o município? Eu trair mais dívida? Não, eu gasto como eu posso, né? A minha administração é assim, tanto que eu estou há 40 anos. A minha empresa tem 40 anos, gente, não começou ontem. E eu estou aqui, estou vendendo, continuo aí, vou abrir mais 2 agora. Mas o empresário, ele contrai durante a sua luta aí, né? Porque é uma luta aqui em Paranaguá ser empresário. Quem está de pé há 40 anos, eu acho que tem algum valor. E ele contrai algumas dívidas, mas, veja bem, não são dívidas que não estão pagas, são dívidas que estão parceladas. Candidato, o senhor, em entrevistas, também cita que festas populares em Paranaguá, certo, abre aspas, acaba tirando o dinheiro do comerciante que paga seu imposto certinho e levaria, então, para os ambulantes. Eu gostaria que o senhor explicasse em que é baseada essa sua afirmação e também levando em consideração, os ambulantes também pagam impostos, também fazem girar a economia. Não seria uma espécie de preconceito essa sua fala? Não, de maneira alguma. Você sabe que eu já tive restaurante, cozinha industrial, tenho panificador. O que acontecia quando eu tinha restaurante, essa minha fala se baseia nisso, é que, por exemplo, quando tinha festa do Rossio, né, e que a CIAP tomou atitudes aí para não ficar mais que 15 dias em Paranaguá, ficavam 30 dias ou mais. O que acontecia? Os restaurantes esvaziavam. Então era uma briga tremenda. E acontece a mesma coisa hoje, quando temos um mês e meio de festa. Os comerciantes reclamam. Obviamente, os ambulantes ganham. O que eu quis dizer? Quis dizer o seguinte: precisamos vender a nossa festa fora para que venham turistas para Paranaguá. E então, esse lado do empresário que está o ano inteiro no seu prédio, paga aluguel, não sinta. Obviamente, eu não acusei de maneira alguma, eu gosto dos ambulantes, tenho muitos amigos ambulantes, né? Quem esquece o Vitor Pipoqueiro na frente do Leão 13? Ninguém esquece, tão injustiçado. Pois é, eu também luto por eles. Agora, o comerciante,
Você não pode tirar daqui e colocar lá, depois tirar de lá e colocar aqui. Você tem que fazer uma coisa certa. E eu acho que só com o turismo que nós vamos conseguir. Candidato, a gente sabe que o senhor nunca foi candidato a um cargo público antes dessas eleições aqui. Certo. E já de primeira o senhor vislumbra o maior cargo aqui da cidade, de maior importância, que é da prefeitura. Com que base o senhor acha que tem o conhecimento, o know-how para poder administrar uma cidade? Muito bem, eu aprendi com José Vicente Elias, que também não teve cargo público, foi lá, se candidatou na primeira e ganhou. E outros aí, né? Obviamente, eu acho que não há necessidade de eu fazer uma carreira pública e vir. O que eu sempre falo, e não fujo disso, Rafael, é que eu vou trazer uma administração empresarial. Então, aí, às vezes, até sou acusado de imposto. Obviamente, com 40 anos, você contrai dívida, você paga. O empresário que não se endivida não cresce, entendeu? Ele não vai para frente. Paranaguá fazem isso, eu não sei como é que eu vou pegar a casa lá. O propósito da gente, do PDT, é trazer mais casas para Paranaguá. Eu falei que fazer 2.000 casas, certo? O empresário pensa assim, eu já sei quantas casas, é uma casa por dia, não mais que isso, já está ótimo. Se a gente conseguir esse objetivo excelente, eu vou conseguir. Por que eu falei em águas, água da chuva, energia solar? Isso é um tema novo, se alguém falar, está copiando. Fui eu que trouxe. Por quê? Para diminuir ali o orçamento da pessoa, da família parnanguara, para que possa sobrar mais alimentos na sua mesa, para que ele possa usar um pouco mais o seu dinheiro para o lazer, né? É isso que eu quis dizer. Candidato, em uma das entrevistas das quais o senhor participou, o senhor falou na criação de uma guarda municipal investigativa. Mas dentro da lei não existe essa possibilidade. Pensando nisso, essa não seria uma promessa vazia? Como o senhor pretenderia fazer isso, de criar essa guarda municipal investigativa? Dentro da própria guarda, né? Obviamente. Veja bem, a gente se atém muito a papéis e isso às vezes atrapalha um pouco. Então é por isso que o Maguinho é mais ousado, ele inventa mesmo, ele faz mesmo. Eu acho que uma guarda investigativa com drones, com mais câmeras, né? Com reconhecimento facial. Outra coisa moderna nós temos é trazer tecnologia para dentro da guarda. Foi isso que eu quis dizer, né? Então, isso seria investigativo. Também acho o seguinte, que isso é do Estado, mas, infelizmente, a GCM aí está sobrecarregada. Vamos sobrecarregar mais, vamos fazer ir para a rua e trabalhar. O senhor pretende administrar a cidade de Paranaguá mesmo indo contra a legislação, é isso? Não, de maneira alguma, mas isso já se faz, né? A guarda já investiga automaticamente, onde você vê apreensões de drogas e tal, já é uma investigação. Se você acha que colocar os drones que estão parados na prefeitura, né? Fazer a guarda conversar é contra a legislação, então não sei o que é a favor. Bem, candidato, o senhor afirma, inclusive, que em debates que os seus opositores são todos meio iguais e que o senhor quer trazer uma maneira diferente de administração pública para a prefeitura. Mas o seu negócio, a panificadora, ela tem sido ou teria sido alvo de várias críticas em diversos setores, em diversas situações. O senhor acredita que, de fato, o seu histórico como empresário seria um bom modelo para apostar para ser prefeito de Paranaguá? Olha, até agora há pouco, quero te responder, eu não herdei panificadora de ninguém. Eu abri a minha em 1985, o qual o meu sócio era o Everson, lá do Algazar, da Rádio T. Tá? Eu apenas herdei o ramo do meu pai, né? O que ele fazia, eu faço. Mas não que eu tenha ganhado a minha panificadora, não, eu construí a primeira. Eu vim trabalhar com José Vicente Elias em 1985 no Porto e dali saiu a primeira panificadora. Se é o modelo, olha, a minha panificadora, ela é a número 1. Agora, se isso... Candidato, é que a gente faz essa pergunta porque existem relações ligadas à vigilância sanitária desse seu negócio. Críticas nesse sentido. Segundos. Perseguições, né? Operações aí, que só faltava a Força Aérea lá. Realmente, esse governo que aí está, né? É ele que persegue. O nosso governo não vai perseguir ninguém, nem o funcionário público, nem muito menos o comerciante. O comerciante vai trabalhar sossegado comigo. Podem ficar tranquilos, tá? Tudo que for feito será avisado antes para vocês tomarem as medidas
cabíveis. Candidato, seu tempo acabou. Agora o senhor tem 1 minuto para considerações finais. Esse tempo começa a contar a partir de agora. Vamos lá. Paranaguara, quero falar com você agora. Tem visto por aí campanhas milionárias, inaugurações de pontes, enfim, bandeiras. Só de bandeira aí, faça a conta, custa R$90 cada bandeirola daquela. Faça a conta aí. O meu governo é para vocês. O meu governo é para a saúde de vocês. Quando vocês verem essas campanhas mirabolantes, pense no seu filho esperando lá no UPA, pense no seu idoso que não tem onde ficar. A mulher Paranaguara, pense no seu exame ginecológico, lá que não tem banheiro. Veja a bagunça que está essa cidade, veja a violência. Somos a 10ª já no Brasil. Olha que absurdo isso. As mães que perderam seus filhos, não é verdade? Paranaguá está envelhecendo. Paranaguá, a pessoa tem que procurar oportunidades fora daqui. Conosco é amor. Nós não vamos perseguir ninguém. Nós vamos trabalhar para você. Vote 12. Candidato, seu tempo acabou. Agradeço a participação aqui no Voz do Litoral. Obrigado. Com a participação do candidato Magui, do PDT, a TVC encerra esse ciclo de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá.